Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado. Obrigado por estar chegando aqui. Deixa eu colocar aqui só uma chamadinha para ficar salvo. Pensamento é o que nós vamos falar hoje, tá? Sobre pensamento. E a partir de agora, você que já está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda, Marciano, Leozai, é isso? Desculpa, Missei do Carmo, João Alves. Olha, vocês vão me ajudar, como sempre, disparando para mais pessoas. Dispare essa setinha que tem aqui para compartilhar para mais pessoas assistirem a nossa live hoje. Hoje é dia 18, né? Dia 18 de agosto. Minha gente, eu vou falar hoje sobre pensamento. Olha aí, os pássaros cantando, amanhecendo, é muito bacana. Eu gosto desse momento. Eu gosto desse raiar do sol, né? Amanhecer. Olha só, bacana, né? Quando a gente acorda mais cedo, quando a gente tem esse hábito de acordar mais cedo, o dia parece é mais longo. Não sei se acontece isso com vocês. Isso acontece comigo. Eu tenho esse hábito de acordar cedo há muitos anos, desde criança, desde quando eu morava em Salvaterra. Eu vou falar hoje sobre pensamento, mas eu quero registrar para vocês que hoje está fazendo 30 dias que eu comecei essa live neste horário, às 6 da manhã. Eu comecei lá em Salvaterra, essa live. Dia 16 de julho passado, eu tomei uma decisão e voltei às minhas origens, pensando uma reflexão que eu fiz na minha vida. Eu estou com 69 anos, vou fazer 70 agora, dia 12 de novembro. Isso porque eu nasci em 12 de novembro de 1951. E, em razão dessa pandemia, muita coisa aconteceu na vida de todo mundo, né? Não foi só no Pará, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Este momento que nós estamos vivenciando, eu diria que é um momento para a gente fazer reflexões, pensar, e isso aconteceu comigo. Quando eu fui acometido de Covid, o ano passado, em abril, eu fiquei 18 dias isolado, no quarto, sozinho. A minha esposa ficou em outro quarto e ela me entregava a comida entre a porta. E eu fazia as orações com ela através do telefone. Eu fazia o exercício no meu quarto, não parei um dia de fazer exercício. Passei a ler mais. Parei de ver televisão, porque era muita notícia ruim. Eu não gosto de ver notícia ruim. E fiz uma retrospectiva da minha vida. Voltei do tempo
voltei lá em Salvaterra, voltei ao Ver o Peso, meu início da chegada aqui em Belém, com 13 para 14 anos. Na verdade, meu pai me trouxe para cá ainda garoto, só para passar as férias. Depois, mais frequentes, com 13 anos eu já ficava até 90 dias aqui em Belém, no período das férias maiores. E com 14 anos eu vim definitivo. Papai tomou uma decisão sábia de me trazer para cá, para Belém. Sou muito grato a ele. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. E quero agradecer dos antepassados, as pessoas todas. Mas pensamento. Eu pensei, até ontem à noite eu estava conversando com meu filho, Silvinho Santos, e eu falei para ele que eu ia falar hoje sobre pensamento positivo. E confesso a vocês que, refletindo melhor, eu mudei um pouco do que eu ia falar sobre pensamento positivo para os meus pensamentos. O que, de fato, ao longo dessa minha vida, eu tenho pensado e o que tem refletido na minha vida os meus pensamentos. Você sabia que a maioria das pessoas não pensam? E se pensam, não agem com o que pensam? Talvez isso seja uma das razões de que as pessoas quase não alcançam os seus objetivos. Eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de refletir. E por isso, eu tomei uma decisão, quando estava isolado, de reavaliar a minha vida e tracei um objetivo, tracei um plano de como eu poderia primeiro salvar a empresa pela situação que se encontrava em razão de lockdown, em razão de tudo que você sabe, que todas as empresas vinham já passando em razão da economia do Brasil. E a pandemia veio agravar essa situação. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que mudar um pouco o curso do meu trabalho, da minha atividade. Pensei no mundo digital que nós vivemos hoje e o que eu poderia contribuir para as pessoas. O que eu poderia fazer algo que pudesse contribuir com o maior número de pessoas possível. E eu, que já vinha há algum tempo planejando me tornar palestrante, comecei a estudar exatamente em abril do ano passado. Isso já vão aí um ano e maio, junho, julho, agosto. Já vai 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, que eu venho estudando
vários caminhos, várias alternativas, e eu quero me tornar um palestrante. E estou estudo de domingo a domingo, livros, pesquiso os maiores palestrantes do mundo de todos os tempos, pesquiso os maiores pensadores de todos os tempos, e confesso a vocês que ainda não estou preparado para começar a fazer palestras. Eu quero fazer palestras contando a minha experiência e contextualizando para o mundo digital. Eu penso que assim eu posso atingir o maior número de pessoas possível. Por exemplo, ontem, na nossa live, nós tivemos pós-live, ou seja, que eu deixo salvo, nós tivemos aproximadamente 1000 pessoas que assistiram a nossa live. Durante um outro número, 1000 pessoas assistiram, aproximadamente. Nós tivemos curtidas, ou seja, pessoas que gostaram, 40%, o que eu considero um número bastante interessante. E comentários mais diversos possíveis, nós tivemos mais de 100 comentários. E comentários até que me calou bastante. Eu fiquei muito feliz, até comentei com a minha esposa, Aline Santos, um comentário que dizia o seguinte: Carlos Santos, eu lhe acompanho todos os dias e você está mudando a minha vida. Eu tomei uma decisão de dar uma sacudida e uma guinada na minha vida. Eu disse para ela assim: Aline, esse aqui é o melhor pagamento que eu possa receber. De eu estar influenciando pessoas que têm a predisposição de mudar de vida e crescer na vida. Este é o meu objetivo. E eu vou falar para vocês por quê. Porque isso me agrada, isso me dá satisfação. Eu entendo que isto é uma forma que eu tenho de agradecer. Eu entendo isso como gratidão, porque seria muito egoísmo da minha parte se eu, ao longo desses 69 anos, acumulasse uma experiência, adquirisse conhecimentos e não transmitisse às outras pessoas. Então este é um prêmio muito grande para mim. Eu peço a você que, se você... Obrigado pelos coraçãozinhos aí. Você pode disparar, mandar aí compartilhar essa live, que eu tenho muita coisa interessante para falar com vocês hoje. E se você analisar, eu garanto a você que você pode sim mudar de vida. Se você aplicar o que eu apliquei na minha vida, se mudou na minha, pode fazer toda a diferença para você. Quando você pensa e você pensa positivamente,
Você atrai coisas boas para você. Quando você pensa negativamente, você atrai coisas ruins para você. A escolha está com você. Aí você pode pensar, mas Carlos Santos, para você é fácil, porque você conquistou. Mas, minha gente, ao longo da minha vida eu não tive só vitórias, eu tive derrotas também. Eu não tive só facilidades, eu tive também momentos complicados. E que momentos? E eu vou falar para vocês. Mas pense bem. Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, 8 anos, eu, lá em Salvaterra, olha só como é que são as coisas. O papai tinha um rádio grande, de madeira, sempre era marca, e eu colocava o rádio em cima de uma mesa e pegava um lençol de cama, cobria o rádio e mandava a minha irmã Glória, a minha irmã Lúcia, que eram maiores, não lembro se o Ari, o meu irmão Ari Santos, já estava com idade para ficar também na frente junto com as minhas irmãs, eu me lembro bem das minhas irmãs, e eu ficava simulando que eu estava na Marajoara. Então eu dizia, aqui, diretamente da Marajoara e tal, não sei o quê, porque Marajoara era uma rádio, sempre foi e é muito ouvida. Então eu simulava que eu estava na Rádio Marajoara anunciando, entende, como se eu fosse um locutor. Então, isso é força do pensamento. Por quê? Eu idealizei e anos depois eu vim fazer o meu programa na Rádio Marajoara. Primeiro fiz na Rádio Clube, depois fui para a Rádio Guajará, depois para a Liberal, e em 1981 eu cheguei na Marajoara. Foi uma felicidade muito grande porque eu estava realizando um sonho. Uma coisa que eu pensei quando criança, e mais importante do que fazer o programa na Rádio Marajoara, no dia 1º de maio de 1982, eu me tornei dono da Marajoara. Eu comprei a Marajoara do Manuel Ribeiro, então deputado federal, Manuel Ribeiro. Isso foi um exemplo de que o pensamento faz tudo na sua vida. Se você pensa alguma coisa positiva, você buscando os caminhos para você alcançar os seus objetivos, certamente você vai alcançá-los. Depois, quando eu vim para cá, eu tomei a decisão de ter a minha banca de disco. Inicialmente não era uma banca, eram 2 caixotes lá no Ver o Peso. Depois eu fui operário gráfico, como vocês sabem, porque quem me acompanha aqui sabe que eu fui operário gráfico, até ter a minha banca de disco lá na 15 de novembro. E eu sempre procurei ter bons pensamentos positivos. É claro que eu sou de carne e osso, sou ser humano, e já tive também momentos de balançar, mas sempre procurei reagir. Eu, quando estava com a minha banca de disco,
na 15 de novembro, tinha muitos camelôs que normalmente eram do Nordeste. Tinha lá o Ceará, tinha lá o Pernambuco, tinha lá o Maranhense, que eram pessoas de outros estados e ficavam com este apelido de acordo com a sua origem. Como eu era de Salvaterra, eu era chamado Salvaterra. Muito bem. Então eu dizia para eles, eu vou ter uma loja de porta de ferro. Aí eles achavam graça, faziam assim, de que eu estava doido, estava sonhando. E sempre eu repetia, eu vou ter uma loja de porta de ferro. Força do pensamento. Quando eu inaugurei a minha primeira loja, a lojinha Discolux, tinha 90 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, era um pé de escada. Eu convidei eles para ir lá olhar a minha loja. Aí ele disse, mas Carlos não, Salvaterra, isso aqui não é loja de porta de ferro. Eu disse, calma, isso aqui é uma etapa. Isso aqui é a primeira loja de uma série de lojas que eu vou ter. Aí, quando eu inaugurei a segunda loja, que foi a Discolândia, na Campos Salles 120, bem em frente onde era a loteria do estado do Pará, que era realmente porta de ferro, não era grande, mas era uma loja de porta de ferro, eu chamei eles para lá, tá aqui a loja de porta de ferro. Aí disse, pô, conseguiste, hein, Carlos? Pois é, então isso é força do pensamento. Isso é pensar positivamente. Eu estou lembrando agora um episódio que tinha o Yacht Club, o Comodoro, lá era o Rômulo Baiorana, o saudoso Rômulo Baiorana, Deus o tenha. Ele era Comodoro e o Pepe, um amigo meu, até hoje é meu amigo, eu disse, Pepe, me leva lá com o Rômulo, ele estava com uma turma assim, que eu quero falar com ele, porque eu vou ser governador do estado. Aí ele olhou para mim assim, disse, não, quero falar com ele, porque eu já anunciava no Grupo Liberal. Aí ele me olhou assim, tá doido, né, Carlos? Eu disse, eu vou ser governador do estado. Eu me lembro também que na posse do presidente do BASA, o nome dele era Delmiro, estava o Oswaldo Mendes, publicitário, Oswaldo Mendes, estava o Jair Bernardino, que era dono do Grupo Belalto, e estava mais um, que eu não estou lembrando quem, e eu cheguei para participar do evento, como eu sempre gostei de participar de eventos onde tivesse empresários. Eu sempre gostei de me relacionar, embora naquela época eu não tinha a repercussão e a popularidade que eu tenho hoje. Eu cheguei, mas eu já estava muito comentado, já estava um pouco mais conhecimento, o pessoal estava achando que eu estava fazendo propaganda para ser candidato. Aí o Oswaldo Mendes se virou para mim e disse, o Carlos Santos vai ser deputado federal. Eu disse, não, vou ser governador. Aí um olhou para outro assim, eu disse, eu vou ser governador do estado. Isto que é força do pensamento. Alguns anos depois eu me tornei vice-governador do Jade Barbalho, e depois o Jade foi para o Senado, se candidatou ao Senado, e eu assumi o governo, eu fui governador do estado. Quero dizer para vocês que eu vou me tornar palestrante. Não um palestrante simplesmente, não. Vou me tornar o palestrante. Vou dar palestra no Brasil e pelo mundo. Estou determinado a ser um grande palestrante. Estou estudando, me dedicando
pesquisando com profundidade sobre os grandes palestrantes brasileiros e mundiais para me ser um grande palestrante. Vocês vão ver eu palestrando. Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho, Carlos Alberto, e com a minha esposa. Eu disse, eu me vejo dando uma palestra em Harvard, na faculdade. Eu me vejo. E ela disse, a minha esposa disse, você vai conseguir. Você vai dar palestra em Harvard. E eu creio. Estou me preparando para isso. O que acontece muito com as pessoas é que as pessoas não pensam. E as que pensam, pouco agem. Não procuram os caminhos para alcançar o seu objetivo. Muita gente fica querendo e não sabe o caminho, não procura se inteirar para conhecer os caminhos. Hoje, com a facilidade que temos, com as redes sociais, com o YouTuber, com os sites, está tudo aí, minha gente, à disposição. Você nem precisa gastar muito. É só procurar. Se você quer saber como emagrecer, você vai lá na internet, está tudo lá. Se você quer fazer treino, está lá. Se você quer estudar sobre filosofia, está lá. Se você quiser estudar sobre empreendedorismo, está lá. Está tudo à sua disposição. Eu diria que hoje só não aprende quem não quer. Só não aprende quem acha que Deus vai ajudar, e Ele ajuda sempre. Eu estava até lendo uma coisa interessante essa semana, que dizia o seguinte: Deus, Ele dá comida para todos os passarinhos. Olha que coisa para você refletir, para você pensar. Deus dá comida para todos os passarinhos, só que Ele não vai colocar a comida na boca do passarinho. Isso significa dizer o seguinte, que Deus dá para você todas as oportunidades, mas você tem que ir atrás. Você tem que procurar ajudá-lo. Porque o que adianta Deus querer e você não se ajudar? Não tem aquela frase bíblica, inclusive, faça por ti, que eu te ajudarei? Então você tem que fazer por si. Como é que eu posso me tornar um palestrante como eu penso me tornar, se eu não me preparar para isso? Como é que uma criança aprende? Tem que ir para a escola. Como é que um adolescente se forma? Tem que estudar bastante. Como é que um atleta ganha uma medalha nas Olimpíadas? Se dedicando muito. Tem que ser acima da média. Porque você sendo a média, você vai ser igual aos outros. Você não vai ter nenhuma diferença. A disputa cada vez mais está acirrada. Voltando ao que eu falei no início, sobre que hoje está completando 30 dias que eu comecei a fazer essa live. No dia 16 de julho, eu resolvi voltar às minhas origens. Convidei a minha esposa, meus filhos, Carlos Roberto, Carlos Zé, e fomos para Salvaterra. Gravei uma live, aqui, vocês podem assistir, no dia 16 de julho. Dia 16, 17 fiz e estava me preparando para começar a fazer a live das 6 horas. E foi no dia 18, exatamente há 30 dias atrás,
que eu comecei a fazer a live todo dia, de domingo a domingo, às 6 horas da manhã. Isto é hábito. Você sabe o que é a diferença do hábito entre as pessoas? O hábito é aquilo que as pessoas de sucesso, e eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu procuro estar com o sucesso, eu gosto de sucesso, eu gosto de ser reconhecido, eu gosto de ser benquisto e, acima de tudo, eu gosto de ser exemplo. Eu gosto de contribuir para com as pessoas. Então, eu comecei a fazer às 6 horas da manhã essa live. E eu espero que eu esteja contribuindo para você. E se você achar interessante, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem não é que eu quero demonstrar que eu sou melhor do que ninguém. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que estou me preparando há 1 ano e 4 meses para me tornar um palestrante. E olha que eu venho falando isso e já venho pesquisando há algum tempo. Por que, Carlos Santos, você quer ser palestrante? Por uma razão. Eu não tenho as mesmas energias que eu tinha quando eu comecei com 14 anos como camelô. Não tenho. Eu vou fazer 70 anos. Então, como é que eu posso continuar trabalhando? Com a minha voz, com a minha comunicação, aonde eu penso levar a minha comunicação, aí eu vou levar através da palestra, para todas as pessoas. E estou me preparando para isso. Você sabia que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com 100 pessoas? Eu falo sobre os Estados Unidos porque os Estados Unidos é um país abundante e de oportunidades. Eu sou muito fã dos Estados Unidos. Eu leio muito sobre os americanos bem-sucedidos. Eu li em 1980, 80 e pouquinho, a biografia do Donald Trump. Eu estive em Nova York para falar com o Donald Trump, lá na Trump Tower. Não foi possível, não consegui, mas eu estive para falar com ele. Nos anos 80 e... não lembro. Se 89, não lembro. 80 e pouco. Ou 90 e pouco, não sei. Eu tenho o livro. Eu tinha comprado o livro, tinha lido e depois eu fui tentar falar com Donald Trump. Mas não desisti, não. Poderá acontecer, sim. Então, sempre gostei de ler Peter Drucker, que é um palestrante, já falecido, Jesus Tênia. Li a Coca, também, gosto muito de ler a Coca. Já li sobre Bill Gates, já li sobre Steve Jobs, criador da Apple. Estou lendo sobre o criador da Amazon. E agora estou acompanhando muito de perto a história do Bob Proctor, que é um grande palestrante. Enfim, estou me inspirando para ser um palestrante, assim como me inspirei no Silvio Santos, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente,
Isso foi em 1981. Foi a primeira vez que eu estive com o Silvio Santos, foi em 81. Depois estive outras vezes, inclusive já estive no programa dele. Ele sempre foi muito solícito comigo. Aliás, não sei se o Igor está aqui. Oi, Igor, você está aí? O Igor conversou comigo ontem e me disse que talvez hoje estivesse participando aqui da live comigo, contando uma história dele no programa Carlos Santos. Deixa eu ver. Cadê o Igor? Tá aí, Igor? Me chama aqui que eu quero que você entre aqui comigo. Olha, tem 30 dias, então, que estamos juntos aqui. Oi, Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Obrigado. Obrigado pelas suas mensagens. Já estou aplaudindo desde já. Obrigado. Obrigado, Carmo. MC do Carmo. Deixa eu ver. Parabéns pelo seu trabalho e fico emocionada com sua história. Obrigado. Que história maravilhosa para quem está travando. Está travando a transmissão? Uau! Falta interesse para o esporte olímpico paraense de alto rendimento, referente nos Estados Unidos, que desenvolve cultura e esporte paralelamente o Brasil. Aposto exclusivamente na cultura, o esporte tem muito a oferecer. É verdade, é verdade. O esporte... Vamos falar de esporte olímpico? Ok, vamos falar em outro momento. Você fala muito no seu pai e a sua mãe. Boa pergunta. Boa pergunta. A minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. Eu confesso a vocês, principalmente a você, de que eu não lembro muito da minha mãe. Eu já tentei lembrar, inclusive tem a Dalva dos Prazeres, que morou em casa com a minha mãe, sempre foi ligada muito à nossa família. E eu vou falar com a Dalva, conversar, ela está lá em Salvaterra. Vou falar com ela para ela puxar pela minha memória, ver se eu lembro algumas coisas mais. Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, que ela estava no caixão na sala, e eu dizia: acorda minha mãe que ela está dormindo, acorda minha mãe que está dormindo. Isto eu lembro. Lembro também dela no caixão na frente da nossa casa, lá na 4ª Rua. E lembro também na porta do cemitério, quando falaram assim: o Carlinhos não pode entrar e tal. Isso eu me lembro. Foi exatamente os 3 momentos que eu me lembro da minha mãe. Agora, coisas antes do falecimento, confesso a vocês que eu não tenho lembrança. Mas eu quero conversar com a Prazeres, talvez ela possa puxar pela minha memória e eu conto para vocês. Boa pergunta, viu? MC do Carmo. Obrigado. Deus o tenha para minha mãe, Dulcineia Oliveira Santos, em um bom lugar. Mas eu vou falar para vocês, depois eu falei para vocês lá em Salvaterra a história da rádio, do lençol, do rádio sempre do papai. E depois anos eu vim me tornar um radialista e fui trabalhar também na Marajoara, comprei o horário lá na Marajoara. O Ed Salame, um abraço para você, Ed Salame, que negociou comigo. E depois, o episódio da loja de Porta de Ferro. Depois, eu inaugurei primeiro a Discolux, depois a Discolândia, depois a Discosom. E na Discosom eu comecei a vender colchões, geladeira, fogão e televisão. E eu não queria vender a prestação e acertamos com uma financeira
para vender através parcelado, porque a moda naquela época não tinha cartão, era vender parcelado, mas eu não tinha capital, eu comprava pouca mercadoria, e eu então passei a vender através da Financeira. Houve uma crise muito grande naquela época, anos 73, 74, foi quando eu comecei. Aí, aliás, o Elzo Malubo, eu gostaria de conversar com você, entre em contato comigo, trabalhou comigo no início dessa época. Aí, a Financeira entrou em dificuldade, não nos pagou. Primeiro foi a Ciclo, eu acho, depois mudei para outra, eu acho que era Fininvest, não sei o nome exato, e nos atrasaram. Ao repasse, ficamos numa dificuldade muito grande. Foi quando nós lançamos a promoção Avistão, na Desconção, e foi sucesso, e mudamos o nome para Avistão. Eu me lembro que neste momento da dificuldade que nós atravessamos na Desconção, muito, muito grande, eu comprei um livro, O.G. Mandini. Eu até recomendo esse livro para você. Esse livro foi um divisor para mim na minha vida. Foi uma partida para uma nova etapa. Eu recomendo realmente esse livro. Esse livro é um dos campeões de venda, best-seller. E como eu estava muito aperreado, quase quebrado, caminhando para a falência, por conta desse negócio das financeiras, eu comprei esse livro e tinha uma frase nesse livro que me chamou a atenção. Diz assim essa frase: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Vou repetir. O fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Eu peguei essa frase e repeti 200 vezes e mentalizei essa frase. Aí nós começamos a superar a dificuldade, revertemos, ficamos muito mais fortes e fomos em frente, abrimos a 4ª loja, disco rádio, enfim, foi de vento em popa. Mas eu tive uma atitude, eu tomei uma decisão. Do momento de dificuldade eu transformei num momento de abundância, de prosperidade. Então isso o que é? A mentalidade, né? É pensar e agir. Por que é motivação? Por que a palavra motivação? Motivação é a soma de motivo com ação. Pensa bem. Motivação é a soma de motivo. Você tem um motivo, no meu caso, era de pagar as dívidas e não quebrar, não falir. É motivação. Motivo para ação. Agora, se você tem um motivo, que é a dificuldade, e você não põe ação, ou seja, você não age, você vai continuar como está, com dificuldades. Entendeu ou não? Então tem muita gente que fica pensando no motivo, mas não entra com ação, fica do mesmo jeito que está ou até pior. Você sabia que nos Estados Unidos, eu ia falar ainda há pouco, vou completar, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com 100 pessoas que aos 25 anos
querem fazer sucesso. Todas as pessoas com 25 anos querem fazer sucesso, querem alcançar êxitos. E aos 65 anos, eles acompanharam, pesquisa acompanhando as pessoas que aos 65 anos, somente uma alcançou o sucesso. Em 100 americanos, somente uma alcançou o sucesso. Somente 4 tinha independência financeira. 5 continuavam trabalhando. Como eu. Estou com 69 e continuo trabalhando. Aí eu vou dizer por quê. E o resto não. 54 quebraram, desapareceram, faliram. E o resto morreu. Então vou repetir. Em 100 pessoas, uma somente alcançou o sucesso. 4 alcançaram independência financeira. 5 continuavam trabalhando. Aos 65 anos, nós estamos falando. Já não estou mais com 25. Com 65 anos. E 54 quebraram, faliram. E o resto morreu. De 100 pessoas. Isto, você refletindo, é fácil chegar à conclusão de que as pessoas que fazem sucesso, este fez toda a diferença. Acordou mais cedo, trabalhou e principalmente hoje, trabalhar com inteligência não é trabalhar duro, é trabalhar com inteligência. As coisas se modificam. É por isso que você precisa estudar o tempo todo. Quem está estudando agora, daqui a um ano estará fazendo a diferença. Se você fica na inércia, sem fazer nada, sem estudar, você já está ficando para trás, porque está vindo muita gente atrás de você, atrás de conhecimento, ávido para adquirir conhecimento. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Essa live já está com 1 hora aproximadamente. Eu vou ter que parar, porque depois de 1 hora trava, aí não fica legal. Eu vou falar amanhã a segunda parte deste assunto, pensamento. É muito interessante e vou falar para vocês o que eu vivenciei depois da Rádio Marajoara. Depois do que eu considero uma segunda etapa da minha vida, quando eu tive que recomeçar. Mas isso é um papo que nós vamos ter amanhã. Convide as pessoas para estarem aqui comigo. É muito importante para mim. É o pagamento que eu peço, é você compartilhar para as pessoas que você acha que esse assunto interessa, que vai fazer a diferença. Se fez diferença para você, certamente vai fazer diferença para outras pessoas. Fico grato, que Deus te abençoe e saiba que o meu intuito e a minha obstinação, eu sou um homem obstinado de procurar fazer sempre o melhor. Eu estou sempre procurando me reinventar. Eu não gosto de ser acomodado. Isto não me motiva. Como eu sou, como eu tenho motivo e eu tenho ação, eu tenho motivação para continuar com esse trabalho que eu gosto de fazer, me comunicar. E agora, através da comunicação,
Eu vou fazer palestras, vou usar muito a internet e quero fazer parceria com pessoas que pensam como eu. Se você tem esta visão e tem motivo e age, fique comigo. Vem coisa boa para você por aí. Eu não quero gente sem motivos e sem ação junto comigo. Eu quero gente de ação. Se você, meu amigo, minha amiga, tem motivos e é de ação, me acompanhe, venha comigo. Nós temos um grande futuro pela frente. Um abraço, que Deus te abençoe e um bom dia. Compartilhe, comente e curta aqui. Eu quero que mais pessoas tomem conhecimento do que eu penso. Um abraço. Eu sou Carlos Santos, ponto real. Um abraço.